Bom dia, pessoal, na cozinha, 5 e pouca da manhã. Mas eu já tô acordada, daqui a pouco eu tô saindo, acompanhar a filha, no trabalho. Mas enquanto eu preparo aqui, eu vou falar de um assunto que já era para eu ter comentado e terminou esquecendo. Mas depois de ter visto um vídeo, e aí eu lembrei. E aí o título seria Mulheres Sem Dignidade. E eu fui buscar. Falta de amor próprio. Tá ali, né? No sem dignidade tem também falta de amor próprio. E o amor próprio é aquela coisa que se você não tiver amor próprio por você mesmo, respeito por você mesmo, ninguém vai ter. E aí eu vi um vídeo onde um homem ataca uma mulher. Ele tá bêbado, um senhor, na faixa do quê? Uns 70 anos. Ele tá em cima da esposa, apertando o pescoço dela e dizendo que ela foi uma pedra na vida dele. Você acabou com a minha vida. Apertando. O filho gravando. E aí a galera, meu Deus, o filho gravando, enquanto a mãe estava apanhando. Sim, tem que ter provas. Né? Senão depois é a palavra dele contra a dela e do filho. E aí a pergunta é, quanto tempo essa mulher já vem sofrendo na mão desse homem? E que está ali sendo humilhada, porque pela idade dele e pelo jeito, isso já acontece há mais tempo. A ponto do filho gravar. Então, quanto tempo essa mulher não passa humilhações, aguentando? E aí estou eu no ônibus e uma senhora do meu lado, a gente começou a conversar. E nesse vai e vem, né? Nesse vai e vem, ela solta duas histórias para mim. Uma com ela própria e a outra com uma conhecida. Bora! E com certeza, quem vai ver meu vídeo, de repente vai se identificar também. Né? Até porque eu conheço pessoas que passaram por isso e até hoje continuam com seus companheiros, mas que passaram por isso, do cabra dizer, sua sem vergonha. E a pessoa ainda até hoje continua, né? Um companheiro. Mas a mulher do ônibus, ela me narra o seguinte, ela trabalha numa casa e falta de amor próprio quer dizer que seja só num relacionamento com uma mulher, mulher ou com homem. Não, ou com outros. É, como eu disse, a falta de respeito por si próprio, de aguentar coisas, né? E aguentando, a ponto de achar que aquilo é normal, comum. E aí a mulher me narra que ela trabalha numa casa cuidando de uma senhora. Mas ela disse, meu Deus, eu sou tão humilhada. Aí começou a descascar, né? Diz que é humilhada. E aí eu disse a ela, meu Deus, e você aguenta uma coisa dessa? Tô pensando em sair. Ela chegou a narrar que a senhorinha mela as paredes, porta de fezes. E ela vai ter que limpar, né? Daquela senhorinha que, além disso, humilha ela. Humilha ela. Você não presta, você é isso, você é aquilo.
E aí eu disse, meu Deus, e você aguentar uma coisa dessa? Estou pensando em mudar de emprego. Então, realmente, é aquela falta de respeito por si próprio, de ter que aguentar uma coisa dessa, de uma estranha. E aí ela narrou que dorme na casa da mulher a semana toda. E aí eu disse, pode ser que ela não tenha onde cair dura, e aí tem que se sujeitar a isso. Porque ela disse, eu tenho fulano, ciclano, mas não quero dar trabalho. Né? Muitas vezes você, na vida, entra por situações que lá na frente, você deixar de tomar uma atitude, você está perdida. No caso dessa mulher que não tem para onde ir, foi o que eu imaginei. E aí tem que se sujeitar a ficar numa casa, em troca de um salário, comendo, dormindo no colchão, porque ela disse que não tem nem onde dormir. Dorme assim, colchão. No colchão do lado da mulher, que até para tirar uma soneca durante o dia é difícil, ela disse. Que a velha não deixa. Então, realmente, quando você não tem amor próprio, ninguém vai ter por você. Ninguém vai ter por você. E aí muitas mulheres chegam numa idade que não tem mais como cair fora daquela relação, até pela idade, até por começar. E aguenta, mas tem outras que são fortes e caem fora logo. Né? E a outra história é de uma amiga dela. Amiga essa que mora com um homem, um cadeirante. E aí esse cadeirante humilha, que é uma beleza. Você só tá aqui porque eu tô deixando. Você come o que eu dou. Diz que o cabo é um cadeirante ruim. E essa mulher continua com um homem desse, que não é casada, mas vive com ele. E a casa dele é casa de herdeiros, dele e dos filhos. Né? E a mulher morreu. E aí ela já foi na justiça, a amiga dela. Sabe se ela tem algum direito, dizendo que não. Que é aquela casa de herdeiros. Quando ela chegou, a casa já existia. Ela teria direito ao que ele comprou depois, já na convivência dela. Mas essa galera, nem todo mundo sai comprando coisas. E pelo jeito é aquele que ficou viúvo, ficou na casa, dividindo com os filhos. E aí ela não tem direito a nada. Porque se ele não formou patrimônio, quando ela chegou, ela não tem mais direito a nada. Ela vai sair com a mão na frente, a outra atrás. Se tiver mais uma na cabeça. Perguntando, Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu comentei com ela que essa amiga dela, e ela disse que a amiga dela é bem mais nova do que o velho, né? O cadeirante. Que diz que humilha, que é uma beleza. Então, por causa de um prato, ela está se sujeitando. Só que, nesse caso da casa, realmente ela não tem direito, porque quando ela chegou, a casa já tinha. Já é herdeiro do viúvo, que é o cadeirante, que ela se relacionou, e os filhos. E aí eu disse para ela, tua amiga vai sair com a mão na frente e outra atrás e uma na cabeça. E esse tempo que ela está perdendo de buscar alguma coisa para ela, né? Vai fazer falta lá na frente. Porque lá na frente ela vai estar mais cansada. A disputa de trabalho com a galera é mais pesada. E ela está investindo num negócio ruim. Vamos dizer, na Bolsa de Valores, numa empresa, né? Que as ações estão lá embaixo e que nunca vai estar alta. E ela está só, né, colocando nesse caso a energia dela.
cuidando de um homem que não valoriza. E é tanta história dessas que a gente escuta. É tanta história dessa que a gente escuta. Que dá para fazer um livro. No meu caso, se eu fosse uma escritora, dava para eu fazer um livro só de história de mulheres que eu escuto as conversas. Meu Deus. Saindo desse caso, e aí eu lembrei agora, me veio na mente. Então eu no ônibus do lado de uma mulher. E ela começa a narrar. É porque essa galera, como eu disse, não tem com quem se soltar, se abrir, vai com a galera desconhecida que depois nem sabe mais. Esse caso que eu vou contar agora foi dentro do ônibus também. A mulher me dizendo que ela trabalha, se estiver viva, ainda trabalha, né? E antes de se aposentar, ela queria colocar um negócio para ela. Uma lojinha, tipo uma boutique, de vender roupas usadas. E aí ela conseguiu, né? Abriu perto da casa dela. Uma coisinha pequenininha, no meio da porta, né? Montou tudo direitinho. Foi arrumando roupa. A galera vai lá, deixa. Ó, tem essa roupa. A porcentagem é tanto. E aí ela disse que arrumou e aí chamou pro marido. Ó, chamou o marido. Vai lá para conhecer. Porque ela disse que durante a montagem ele nada. Nem para ajudar a dizer, eu bato um prego para você. E aí ela disse que ele nada, calado. E aí um dia foi até a porta, na entrada. E aí, se passar a vender roupa velha, roupa usada, né? E aí ela disse que sentiu aquela tristeza. Meu Deus, eu sei. Continua com um homem desse, sem futuro. E aí ela disse, ele me tirou das redes sociais dele. Eu digo, meu Deus. Então, são realmente pessoas que se brindaram, né? Se brindaram de ter dignidade. Porque uma mulher dessa, que já conseguiu montar uma coisinha, ela já deu o primeiro passo. O segundo passo seria largar aquela pessoa que não está dando o que ela merece. E são mulheres, não são mulheres novas não, viu? São mulheres já na faixa dos seus 50 anos. 50 anos. Que aí fica mais difícil, mais cansada. Essa estava indo atrás de remédio numa farmácia. Mas veio tão longe para comprar remédio. Centro da cidade. Não, porque aqui é mais barato. Eu sempre achei que remédio. E tabelado, né? Eu disse, não é remédio falso, não. Não. É porque aqui é mais barato. É farmácia popular. Sei. Eu sei que são histórias que para mim não surpreende, porque eu já vi essa história bem pertinho de mim. Pessoas, né? Pessoas que eu convivi de perto e eu vi aquela mulher sofrer, mas que até hoje continua com a peça, né? Mas por uma falta de oportunidade, ou melhor, né? Uma falta de amor próprio e de força de vontade. Porque uma eu conheço, ela tem até uma formação, né? Escolar. Mas se acomodou a ponto de levar na cara daquele homem, né? Sua sem vergonha. E aí, o vídeo que eu vi do homem agarrando o pescoço da mulher, ele em cima da mulher. Ela assim. E ela, né?
Você acabou comigo. E aí também tem o homem que ele não quer sair da relação, mas continua como esse que estava matando a mulher, para não ter que dividir, sustentar, porque a mulher não trabalha fora, e aí no caso ele teria que dar uma pensão. Tá? Outra coisa, ele não teria quem, a princípio, cuidar dele. É o covarde, a ponto de dizer, se eu largar essa trepeça, porque ele chamava a mulher de trepeça, eu vou ficar sem ter que faça o meu almoço, lavo minha roupa, minhas cuecas. E quem eu bata também, né? Para dar uns tapas de vez em quando. Então são histórias tristes, pessoal. Mas é a história que eu escuto, mas eu não absorvo. Porque cada um tem que fazer as suas escolhas. Eu não posso absorver um problema de alguém que ela mesma não se respeita, né? Que ela mesma não tem pena dela. De tão acostumada que está com essas situações. Então, uma não tem onde cair duro, se submete a um homem, né? Que maltrata um cadeirante. Eu tinha pego aquele cadeirante, levado ele para uma ladeira e soltado. Vai, peste. Tchau. A outra, né? Eu já tinha largado a velhinha há muito tempo. Mas antes de largar a velhinha, eu ia fazer ela limpar a sujeira das fezes com a língua, antes de sair. E a outra, que quase morre, mas que o filho foi obrigado a fazer a filmagem, e muita gente está condenando o filho, mas é a tal história. Certamente depois foi atrás. Não ia deixar a mãe morrer, mas precisava de provas da agressão, até para poder, de repente, depois desses anos todinho, largar a chamada trepeça. Então são mulheres infelizes. São mulheres infelizes que a vida está passando. Melhor, né? Já passou tanto tempo que para muitas não tem volta. Não estou aqui, não tem mais como. Perde a força, a verdade é essa. Perdem a força. A verdade é essa. Perdem a força para lutar. De tão achuvalhada que estão, elas perdem a força para tomar uma atitude na vida. É aquela história. Eu sempre digo, a vida é de ciclos. Ciclos para plantar, germinar, crescer e colher. Se você pular esses ciclos, não vai dar certo. Né? Então a vida, é assim. E aí muita gente chega numa idade que não tem onde cair dura. Não tem nem um barraquinho para dizer, para chamar de seu. Isso aqui é meu. E aí eu estou aqui, né? Só tem aqui o quadrado onde eu durmo. Fechei isso aí, é meu. Choveu, eu estou aqui dentro. Uma horinha para descansar, eu estou aqui dentro. E aí fica se submetendo a essas situações que cada vez mais vai se degradando. Infelizmente. E que a gente, como telespectadores, fica só na plateia. Assistindo.
E aí são duas situações ligadas, onde elas se conhecem, né? Mas que a situação que estão passando é igual. Uma com a velhinha, uma velhinha que não aprendeu nada na vida, que no final da vida está humilhando, e ela falou que a mulher diz coisas terríveis. Eu disse, não é caro que isso disse, não. É porque ela é assim mesmo, né? A ponto de dizer, vai embora. Vai embora. Preciso de você, não. Né? E a outra com o cadeirante, e aí são amigas e dividem a mesma história. Uma se agarra na outra. Não perceberam que podem ser fortes as duas, já que são amigas, tal da amiga, uma podia estar com a outra, lutando. Vamos sair dessa situação. Vamos montar uma barraquinha de cachorro-quente, de vender pipoca. Vamos buscar um barraco para nós duas dividir e cair fora dessa situação. Então, precisa a inteligência. Como o emocional está abalado, nem isso elas têm ideia. Que as duas juntas são fortes, separadas são fracas. Uma podia dar a mão para a outra. Alugar um barraco, né? Procurar um trabalho novo para a gente sair dessa situação. Porque lá na frente, o cadeirante vai partir, vai morrer. A velhinha vai morrer. E as duas vão ficar na mão. Mas não tiveram, e pelo jeito não vão ter essa ideia. Não são amigas? Pronto. Sai. Eu vou ficando por aqui, com meus causos, que eu escuto, dou aquela opinião, mas não me envolvo. Tem que partir da pessoa. Não faço até um favor de escutar aquele desabafo, mas sem me envolver. Porque histórias próximas a mim, até hoje, estão juntos. Nem sei se ainda continua levando na cara, mas continuou, depois de anos. Não tiveram atitude de cair fora de uma situação dessa humilhante. E eu vou tomar meu café rapidinho para seguir com a filha. Hoje é dia de trabalho. E aí eu acompanho a filha e passei um pouquinho aqui nesse meu Recife. Sai, pessoal, vou ficando por aqui.